paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical desta semana. Lição de número 12 do dia 17 de setembro de 2017, com o título O Mundo Vindouro, dando continuidade à lição desse terceiro trimestre de 2017, que nós estamos estudando aí a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, esta semana estaremos tratando aí do destino final da igreja, o destino final de toda a humanidade, o destino final de Israel, que será o mundo vindouro. O que é que vai acontecer quando chegarmos a esse final de todas as coisas? Então, nessa lição, você terá esse conhecimento após estudá-la. Então, desde já, eu faço um convite a todos aqueles que não estão participando da escola dominical. Participe da escola dominical na sua igreja, vá aos domingos pela manhã, faça a sua parte ali aprendendo a palavra do Senhor e também compartilhando seus conhecimentos com todos aqueles que ali estão para aprender a palavra de Deus. Então vamos dar continuidade apresentando para vocês aí o texto áureo, que é em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A verdade prática nos diz: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Então aí está a verdade prática, vou repetir para fixar. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Assim como para os fiéis, também nós cremos que os infiéis terão a vida eterna, separada, longe de Deus. A leitura diária e semanal: na segunda-feira, todos os mortos serão ressuscitados. Na terça, a longevidade humana, característica do milênio ou do reino milenar de Cristo, ou seja, os homens vão viver mais tempo. Também na quarta-feira, a morte será aniquilada para sempre no juízo final. Na quinta, há na eternidade um lugar para os justos e outro para os injustos. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 46. Na sexta, o milênio será instaurado por ocasião da vinda de Cristo em glória. E no sábado, uma amostra da glória do lar dos santos. Então aí estão as leituras diárias, e você pode conferir aí na sua Bíblia esses textos que falam exatamente do que nós estaremos tratando na lição durante essa semana. A leitura bíblica em classe está localizada em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 5, e aí é um texto que fala já das últimas coisas, quando serão criados novo céu, nova terra, e aí você vai poder ler na sua Bíblia ou na sua lição, ou mesmo dar uma pausa aí no vídeo e ler com paciência aí o texto da leitura bíblica em classe. Os objetivos da semana: objetivo geral, expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. E os específicos são: primeiro, descrever a doutrina bíblica do milênio, explicar o juízo final e, por fim, o terceiro, esclarecer a doutrina bíblica da nova criação. Daí nós temos o início do comentário, com a introdução e alguns destaques que nós vamos trazer para a lição de amanhã. Lembrando que esse vídeo não é para aqui dar muitos detalhes sobre a lição, porque isso aí vai ser dado durante a aula em classe. Nosso objetivo principal aqui é apresentar para você a lição e instigá-lo a participar, mostrando que as lições são lições maravilhosas e é um conhecimento extremamente necessário para nós nesses últimos dias termos para a nossa fé cristã, para a nossa vida diária devocional na presença de Deus. Então, o primeiro ponto fala sobre o milênio, e aí tem uma descrição do milênio. Destaquei essa parte que vocês estão vendo aqui, a parte do milênio. Então diz o seguinte, nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória.
Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas, ou seja, no período do milênio em que Cristo estará reinando na terra, não haverá influência de Satanás sobre as pessoas que estão no mundo. Ou seja, o reino milenar de Cristo será sem a presença de Satanás nesse mundo, pois ele estará preso. No segundo subponto do primeiro ponto, fala sobre a ressurreição dos mortos. E aí destaquei esse texto para você observar comigo. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Está lá em Daniel 12:2. E os demais textos aqui citados. Então, em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. Ou seja, nós teremos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição podemos dizer que ela se dará em duas fases, que será a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e os santos do Antigo Testamento, por ocasião do arrebatamento da igreja, e a segunda fase, quando Cristo implantar o milênio, serão ressuscitados os justos que morreram durante a grande tribulação, aqueles que foram salvos e morreram, os mártires, serão ressuscitados. Porém, aqueles que não foram salvos, aqueles que não deram crédito a Cristo, eles não serão ressuscitados nesse momento, mas ficarão para a ressurreição, a última ressurreição, ou chamada de segunda ressurreição, que se dará 1000 anos depois, ou seja, após o término do milênio. Bem, nesse texto, nessa página, nós temos aí um subsídio teológico que fala sobre o milênio. Então, o comentarista quis deixar aí muito detalhado o que é que vai acontecer no milênio, E eu destaquei essa parte em verde que diz que o milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente após a eternidade, que virá imediatamente antes da eternidade, desculpem. Então, durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. Então serão 1000 anos aí de um reino maravilhoso de Cristo na terra. E desse outro lado, você pode ver algumas das características do milênio. Quando diz, as profecias de Isaías revelam outras características, incluindo alegria nesse reino milenial de Cristo, glória, justiça, conhecimento pleno, instruções e orientações, fim da maldição sobre a terra e a eliminação de toda enfermidade, maior expectativa de vida, prosperidade no trabalho, harmonia no reino animal. Enfim, tem uma série de situações aí que serão muito, muito, infinitamente melhores do que são hoje. Então tá aí esse subsídio teológico, que você pode dar uma pausa aí no vídeo e ler ele completo, que vai trazer mais detalhes sobre o milênio. O segundo ponto fala sobre o juízo final. Então aí tem também a descrição do juízo final, que é conhecido como o juízo do grande trono branco. Quando diz aí, e vi um grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11. Aqui serão julgados os mortos, os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, ou seja, após o milênio, aqueles que não foram salvos, aqueles que não deram crédito a Cristo, aqueles que rejeitaram o Salvador, eles todos serão ressuscitados diante desse grande trono branco, onde serão julgados, e se os seus nomes não se encontram no livro da vida, eles serão consequentemente condenados aí ao juízo eterno. Então o julgamento em si, do grande trono branco, fala que não há menção de vivos, ou seja, esses que ressuscitaram na segunda ressurreição já são considerados como mortos. Então, olha o texto que diz lá no final aqui destacado. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então não existe lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Que são aí doutrinas que outras igrejas querem impor para as pessoas acreditarem no sono da alma,
uma segunda oportunidade ou aniquilamento, ou seja, aqueles que não seguiram a Cristo, que não aceitaram o sacrifício vicário de Jesus, em vez de passar uma eternidade no lago do fogo, eles serão simplesmente aniquilados, ou seja, deixarão de existir e não terá aí uma punição eterna. Então, se formos olhar assim, é uma boa, né? Seguir aí uma vida regrada, uma vida de imoralidade e, por fim, apenas receber o aniquilamento, né? Ou seja, deixar de existir depois de ter feito tudo contra a vontade de Deus e não pagar por aquilo que cometeu, né? Mas Deus é justo. O destino dos ímpios está aí no terceiro ponto e é dito logo aí de cara, é o inferno, descrito aqui como lago de fogo ou o ardente lago de fogo e enxofre. Este lugar aí foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos, mas como aqueles que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram, acabaram também seguindo aí Satanás, sendo condenados ao lago de fogo e enxofre. Tem esse texto destacado que te explica um pouco aí sobre o Hades, né? A Septuaginta emprega esse termo para traduzir o hebraico Sheol do Antigo Testamento, que significa o mundo invisível dos mortos. Está lá em Salmos 89, 48. Então o Hades é o local para onde vão as almas daqueles que não aceitam a Cristo, que não aceitaram a Cristo em vida. E tem ali o texto de capítulo 16 de Lucas que deixa isso aí muito claro. Por fim, temos aí o terceiro e último ponto, que fala sobre a nova criação. No primeiro subtópico aí, temos um novo céu e uma nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Eis que faço novas todas as coisas. Então, no final de tudo, após o milênio, quando as pessoas forem condenadas, lá aqueles que não tiveram uma vida santa diante de Deus, então Deus fará uma nova criação. Ou seja, tudo isso que nós vivemos hoje, essa terra vai passar e Deus criará tudo novo, conforme Isaías capítulo 65, versículo 17, quando ele diz: porque eis que crio novos céus, ou céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então aí Deus fará tudo novo para aqueles que reservaram sua vida, renunciaram a si mesmo e seguiram após Cristo. No segundo subponto fala da Nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isto é de fácil compreensão. Aqui já estamos no período pós-milênio. Então, nessa nova criação de Deus, também haveremos de viver numa nova Jerusalém, bem diferente dessa Jerusalém terrena. Então, a nossa eternidade, a eternidade dos salvos, aí o terceiro e último subponto, fala que a nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. Então, quem reserva aqui a sua vida a viver para Deus, quem renuncia-se a si mesmo e vive uma vida dedicada ao Senhor, terá o seu destino eterno junto com Deus na Nova Jerusalém, vivendo para sempre das grandes coisas que Deus tem reservado para o seu povo. Então, meus irmãos, vale a pena você servir a Cristo, vale a pena você ser fiel, nós sermos fiéis, nós vivemos uma vida de separação, de renúncia, uma vida que não dada aos prazeres, não dada ao pecado, mas que no final de tudo nós gozaremos com Cristo no céu eternamente. Temos aqui a felicidade de ter a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, os dons espirituais, a vida maravilhosa que Deus tem nos dado na sua casa, juntamente com a igreja, os irmãos, e por fim, fechando com chave de ouro, viveremos para sempre com Deus, numa vida que hoje nós, como humanos, nem sequer imaginamos da plenitude e a grandiosidade que será viver no mundo vindouro. Então, concluímos aqui mais esse vídeo.
Você que assistiu até o final, dê aí o seu like, né, que ajuda a divulgar esses vídeos. Também se inscreva, compartilhe aí nas suas redes sociais, pelo WhatsApp. E aí você vai estar ajudando nós a continuarmos com esse trabalho, divulgando o nosso trabalho e fazendo chegar o conhecimento da palavra de Deus a muito mais pessoas. Então, como sempre, que Deus continue te abençoando e nos ajudando e nos abençoando nesta vida que estamos vivendo aqui na terra, e que sempre possamos estar na Escola Bíblica Dominical aprendendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.